Mas se a gente quer a vida nova, a gente tem que querer também morrer para a vida velha. Se nós queremos a vida do céu, nós precisamos querer também morrer. Todo mundo quer ressuscitar, mas ninguém quer morrer na cruz, não é verdade? Mas alguém me explique, por favor, como é possível alguém ressuscitar sem morrer na cruz? Isso não é possível. Então, esse é o caminho de Deus para a sua igreja. O Catecismo da Igreja Católica, no número 675, 676 e 677, nesses 3 números, o Catecismo da Igreja Católica diz o que é que vai acontecer com o futuro da igreja. O Catecismo diz assim: a igreja, ela não vai triunfar aqui nessa vida, numa ascensão progressiva, não vai acontecer, que algumas pessoas acham assim, que nós vamos evangelizar, e aí quando a gente vai evangelizando, todo mundo vai se convertendo, e todo mundo vai abraçando a verdade do Evangelho, e o mundo vai ficando cada vez melhor, e vai melhorando, até que finalmente chega o reino dos céus, num progresso, numa ascensão. O Catecismo da Igreja Católica diz: não é assim, porque o caminho da cruz não é a exceção, é a regra. O caminho de morte e ressurreição é o jeito que Deus faz para nos salvar. Então, o Catecismo da Igreja Católica repete aquele ensinamento que está nos capítulos finais dos Evangelhos, em que Jesus, antes de morrer, começa a falar do fim dos tempos. O Catecismo da Igreja Católica segue aquele mesmo caminho que está no livro do Apocalipse, em que no fim dos tempos haverá, sim, uma perseguição. E nós temos que nos preparar, porque nós não sabemos quando será o fim dos tempos. Nós já estamos vivendo o fim dos tempos já faz 2000 anos. A própria Bíblia diz, no início da carta aos Hebreus, que Deus outrora falou de várias formas através dos profetas. E nestes tempos, diz a carta aos Hebreus, que são os últimos, falou através do seu Filho, Jesus. Ora, faz 2000 anos que a igreja diz que nós estamos nestes tempos que são os últimos, está entendendo? Nós estamos vivendo o fim dos tempos, já faz 2000 anos. Pode ser que tenha mais 2000 anos pela frente, mas seja como for, a igreja quer que todas as gerações, todas as gerações de cristãos vivam na consciência de que nós estamos nos últimos tempos. E nos últimos tempos, nós sabemos o que é que tem: a tribulação. A tribulação que é a igreja, diz o catecismo, não sou eu, é a fé oficial da Igreja Católica no catecismo. A igreja seguirá o destino de seu divino fundador. A igreja de Cristo irá seguir o caminho de Cristo. A esposa irá seguir o caminho do esposo. E qual foi o caminho do esposo? Claro, o caminho do esposo é a glória do céu, ressuscitado e glorioso. Mas para chegar lá, teve a cruz. Como Jesus disse aos discípulos de Emaús na manhã da ressurreição: era preciso, era necessário, vejam, existe uma necessidade, era necessário que o Cristo sofresse para entrar na sua glória. A gente fica se perguntando, mas por que é necessário?
Que lógica é essa de Deus? Por que é necessário? Bom, porque o Cristo, Jesus, é a cabeça de um corpo que somos nós, e nós precisamos sofrer para entrar na glória. Eu vou tentar explicar nessa pregação por que é necessário sofrer para entrar na glória. Não é porque muita gente pensa assim, porque eu tenho que pagar os meus pecados. Não, os pecados já foram pagos por Cristo na cruz. Eu não preciso comprar a minha entrada no céu. A gente entra no céu de graça. Mas existe uma preparação para entrar no céu. Então vamos tentar iluminar um pouco esse caminho da igreja que vive atualmente. Bom, como Deus, Ele sempre age da mesma maneira, isso que Ele vai fazer conosco nos últimos tempos, Ele já fez no Antigo Testamento. Então nós vamos no Antigo Testamento, vou contar para vocês a história de Moisés e do povo que saiu do Egito, de um jeito que talvez você nunca tenha ouvido. É o que está na Bíblia, mas é que a gente lê tanta Bíblia, mas não presta atenção. Vejam só. Quando Moisés saiu do Egito, nós poderíamos comparar a saída do Egito como sendo o nosso batismo. No Egito, o povo de Israel era escravo do faraó, escravo de Satanás. Somos nós antes de ser batizados. O batismo nos liberta da escravidão de Satanás. Ok? Então, passando pelas águas do Mar Vermelho, o povo passou para o deserto com Moisés e então entrou num novo tempo. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos de Satanás, nós estamos libertados. Ótimo. E lá foi Moisés com o povo de Israel e chegou no Sinai e deu a eles os 10 mandamentos. Mas aí vem a pergunta seguinte, e é aqui que está a coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar. Deus nos deu os 10 mandamentos. E qual é o primeiro dos 10 mandamentos que você aprendeu no seu catecismo? Primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não foi isso que você aprendeu? Só que não foi isso que Deus deu a Moisés nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, se você for pegar a Bíblia, eu estou com a Bíblia aqui na minha frente, Êxodo capítulo 20, o primeiro mandamento não é amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento é o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses. Isso Moisés entregou para o povo lá no início da caminhada. Quando teve a Páscoa, lá no Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho. 50 dias depois, Moisés, na festa de Pentecostes, deu ao povo os 10 mandamentos. 50 dias depois. A festa de Pentecostes era isso, antes de ser o derramamento do Espírito Santo. A festa de Pentecostes era a festa do povo de Israel que tinha recebido a lei no Sinai, 50 dias depois da saída do Egito. Então o povo saiu do Egito, passou o Mar Vermelho, essa foi a Páscoa, essa foi a libertação do faraó, essa foi a libertação do pecado, a libertação da escravidão, a libertação de Satanás, simbolicamente para nós cristãos. Com o nosso batismo, nós passamos pelas águas. E aí Deus nos dá os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos não tem ainda o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Quando foi então que Moisés deu ao povo o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas? Foi somente
40 anos depois, pouca gente se dá conta disso. Moisés, 40 anos depois que ele estava no deserto com o povo, ele, antes de entrar na terra prometida, ele não ia entrar, antes de morrer, como a gente costuma dizer, com o pé na cova, já como seu último testamento, Moisés então nos dá aquilo que está no livro do Deuteronômio. O Deuteronômio, não é? Ele foi escrito por Moisés já com o pé na cova, digamos assim, né? Quando Moisés ia morrer, já estava no final, né? Olha como é que começa o livro do Deuteronômio. Eis as palavras que Moisés dirigiu a todo Israel do outro lado do Jordão, no deserto, na Arabá, que se estende de fronte de Suf, de Farã, de Tofel, de Nabã, de Azerote e de Zaab. Então vejam só, isso daqui é antes de cruzar. Antes de cruzar o Mar Vermelho. O povo estava pronto para cruzar o Mar Vermelho 40 anos depois, e aí Moisés diz essas palavras que estão no Deuteronômio capítulo 6, em que ele diz assim, vejam que beleza: ouve Israel, Deuteronômio 6:4. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Vejam, o amor a Deus sobre todas as coisas, Moisés só deu 40 anos depois com o pé na cova. Aí você vai chegar e dizer assim, mas padre, que irresponsabilidade de Moisés, que coisa, olha só, era para ele ter dado os 10 mandamentos lá, e ter colocado esse amar a Deus sobre todas as coisas, logo no início. Agora ele espera 40 anos, e se ele tivesse morrido no meio do caminho, o que é que aconteceu? Por que é que Moisés não deu esse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas para o povo de Israel logo no início? Deixa eu explicar para vocês. A história foi a seguinte: Moisés saiu do Egito com o povo foi libertado do diabo, o povo entrou nessa fase belíssima que nós, igreja, vivemos depois do batismo. Recebe a palavra de Deus, recebe os 10 mandamentos, luta contra o pecado, PHM, vamos lutar contra o pecado, né? Pode parar de pecar, vamos todos parar de pecar. Então, muito bem, a igreja viveu e vive essa história. Só que Moisés foi com o povo até a beira do Jordão, na entrada da terra prometida, na porta da terra prometida, e Moisés chegou lá e disse assim: vamos agora entrar na terra prometida. E o povo de Israel começou a inventar lorota. Chegou e disse assim: ih, Moisés, eu acho que é uma má ideia, cara, a terra lá está ocupada, nós vamos ter que guerrear. Não, nós vamos ter que guerrear mesmo, é o que Deus quer. Vamos entrar na terra prometida. Vai lá, todo mundo, 1, 2, 3, vai. Não, pera, Moisés, é uma má ideia, esquece, não vamos entrar não agora. Pera, Moisés, vamos mandar lá uns batedores para eles investigarem a terra prometida, né? Ver como é que está o negócio lá do outro lado. E Moisés aceitou, tudo bem, vai lá, manda. Aí os caras foram lá e voltaram de lá contando umas mentiras. Ih, cara, negócio fedeu, não vamos mais entrar não, meu. Por quê? Os caras lá do outro lado são gigantes. Ó, você está vendo aqui? Você acha que isso aqui é uma melancia? Nada, é uma uva. Todo mundo lá é gigante, todo mundo lá é grande pra dedéu. Nós vamos perder essa luta. O povo não estava pronto para entrar na terra prometida. O povo não estava pronto. Moisés foi para Deus, Deus disse: olha, sabe de uma coisa? Esse povo não vai entrar na terra prometida. Volta todo mundo, vai ficar 40 anos no deserto, até morrer o último. 300.000 pessoas
Tem que morrer um por um. Quando morrerem todos, inclusive você, Moisés, aí o povo vai entrar. E então lá foi o povo, durante 40 anos na terra, no deserto, sofrendo, comendo maná, comendo codornizes, murmurando, lutando, esperneando, fazendo as coisas, etc., para que finalmente o povo estivesse pronto. Quando o povo estava pronto para entrar na terra prometida, depois que morreu todo mundo, Moisés diz: amarás o Senhor teu Deus. O que é que eu estou querendo dizer para você com essa história? Gente, nós somos batizados com a graça de Deus. Quem é batizado aqui diz amém. Amém. Levanta a mão direita e diz assim: eu sou batizado. Filho de Deus. Liberto da escravidão do faraó. Eu recebi os 10 mandamentos. Muito bem, ótimo. Problema: olha para dentro de você e se dê conta de que você não ama Deus sobre todas as coisas. É ou não é? É ou não é? Ou seja, nós precisamos nos purificar. E é aqui que entra a tribulação. Nós estamos no acampamento fortes na tribulação. E por que é que Deus quer tribulação na nossa vida? Porque Deus é um sádico? Porque Deus quer que a gente sofra? Não. Porque Ele quer que morram dentro de nós as nossas paixões desordenadas, para que a gente aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas. Então vejam o que é a vida do cristão, de todos os cristãos. A vida de todos os cristãos é o seguinte: saí do pecado, da escravidão do Egito, me converti. É a primeira conversão, gente. A primeira conversão é o PHN. Por hoje eu não vou mais pecar. Primeira conversão, passou pelo Mar Vermelho. Uma vez que você passou pelo Mar Vermelho, você recebe a lei, PHN. Pode parar de pecar. Então o que é que você vai fazer? Você vai parar de ter outros deuses. Primeiro mandamento que Deus deu a Moisés: não terás outros deuses. Deus não está pedindo amor de todo o coração. Sabe por quê? Porque o povo não estava pronto. O povo não estava pronto para amar a Deus sobre todas as coisas. O povo precisava comer areia, entre aspas. Ou seja, o povo precisava sofrer 40 anos para quê? Para combater as paixões. Vejam, tem um padre careca por aí, chamado Padre Paulo Ricardo. Já ouviram falar dele? Esse sujeito escreveu um livro. Não, para. Não olha para mim com essa cara dizendo: padre, cadê o segundo volume? Eu sei, eu vou me converter também. Eu vou escrever o segundo volume. Tá bom? Se Deus quiser, esse ano eu vou dar um jeito. Muito bem, quero assumir aqui em rede nacional compromisso. Quero escrever nesse semestre o segundo volume do Olhar que Cura, ok? Mas, se você não tem o primeiro volume, compre. Porque não adianta ter o segundo se não tem o primeiro. E para que serve esse Olhar que Cura, esse livro que o padre careca escreveu? Esse livro, gente, tem gente que não entendeu o livro. Está escrito lá: terapia das doenças espirituais. O que é isso? São os 40 anos do deserto, em que nós temos que lutar para acabar com as nossas paixões. Tem um pessoal que quer o segundo volume, mas calma, não passou 40 anos ainda. Então, vamos viver. O primeiro volume do livro Olhar que Cura é o quê?
ensinando você a se livrar destas paixões. Tem gente que lê aquele livro e fica abismado. Tem gente que lê o livro e diz: esse padre Paulo Ricardo é um moralista, fica inventando pecado onde não tem. Olha os exageros que ele diz. Gente, não é isso. Naquele livro, eu não estou falando de pecados. Eu estou falando daquilo que eu chamo de doenças espirituais, ou seja, eu estou falando de paixões desordenadas, ou aquilo que na linguagem tradicional da igreja a gente chama de pecados capitais. O que é o pecado capital? O pecado capital não é o pecado em si, mas é uma tendência para o pecado. Você acabou de se confessar, você foi no confessionário, acabou de se confessar, ótimo, você saiu do Egito. Acabei de confessar, padre, saiu do Egito, saiu da escravidão do faraó, saiu da escravidão do pecado, aconteceu a primeira conversão, eu sou um homem novo, uma mulher nova. Só que não adianta, você fez essa primeira conversão que é necessária, mas você precisa fazer a segunda. Você rompeu com o pecado, agora você precisa romper com as paixões desordenadas. Por quê? Porque todo mundo sabe. Você vê isso dentro de você. Você acabou de confessar, você acabou de receber o perdão dos pecados, mas dentro de você está lá uma tendência para o pecado, é ou não é? Não é verdade? Quem já não experimentou isso? Por quê? Porque nós precisamos combater as desordens espirituais que estão dentro de nós. Então o povo saiu do Egito, sim, mas ainda não entrou na terra prometida. O povo saiu do Egito, sim, mas ainda não está pronto para amar a Deus de todo o coração. Por quê? Porque está com paixões desordenadas dentro do coração. Está entendendo? E como é que nós nos livramos destas paixões desordenadas? Tem duas formas, dois caminhos, que não são dois caminhos alternativos. Às vezes os dois acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, penitência. É o tempo do deserto, em que você vai fazer penitência. Não é o que a gente faz na quaresma, todos os anos, não é isso? 40 anos no deserto, 40 dias de quaresma. Nós fazemos a penitência. Só que acontece o seguinte: às vezes você não faz penitência, e Deus está vendo que você não está melhorando. Deus quer o seu amor. Deus é um Pai amoroso. Deus é um Pai bondoso. Deus é um Pai de misericórdia, e Ele quer o seu amor. Porque Ele quer o seu amor e você não está fazendo a mínima penitência, não se preocupe. Você não quer fazer penitência? Ele manda. Ele manda a penitência, é a tribulação. O povo de Israel não queria lutar. O povo de Israel não queria lutar contra os seus pecados e as suas paixões. O que é que Deus fez? Deixou eles de castigo 40 anos. Até que morresse o último. Essa última pessoa que morre dos 300 mil é a última paixão que morre, entendeu? Nós precisamos peregrinar no deserto até que morra a última paixão, e aí nós estaremos prontos para amar a Deus sobre todas as coisas. Então as tribulações que Deus manda para a sua igreja são a grande ocasião que nós temos de aprender a amar a Deus. Olhe para os sofrimentos da sua vida, olhe para as dificuldades que nós vivemos na igreja, como sendo uma bênção de Deus, um amor de Deus, uma graça de Deus para que você ame mais. A gente não está acostumado com o amor de Deus, mas eu quero ensinar para vocês uma forma maravilhosa que Deus tem de nos amar. Chama-se castigo. Desculpa aí, mas um pai que ama o seu filho castiga o seu filho.
existem duas formas de você levar uma pessoa para a virtude, para o amor. Primeiro, com conselho paterno, amoroso. É ou não é verdade? Você vai, senta com seu filho e diz: meu filho, não faz assim. Aí ele vai e faz. Aí você senta a segunda vez com ele e diz: meu filho, não faz assim. Aí ele vai e faz. Aí você senta a terceira vez e diz: meu filho, não faz assim. Ele vai e faz. Ah, quer saber de uma coisa? Nada de cinema sábado à noite. Acabou, está de castigo. Não é verdade? Não é assim que a gente faz com os filhos? Por quê? Porque se não vai pelo amor, vai pela dor. Não é isso? Ou você prefere: não, deixa meu filho lá, tadinho dele, eu não vou ser um pai bitolado, eu não vou ser um pai fechado, eu não vou ser um pai medieval, atrasado. Imagina, castigar meu filho. Tem que ser pelo amor. Aí você ama. Seu filho, quando ele estiver bem estragado, você vai depois visitá-lo na prisão, tá bom? Porque se você não põe limite, não se preocupe, a vida vai pôr limite. É ou não é verdade? Nós temos que pôr limite nos nossos filhos. E assim Deus é um Deus amoroso que põe limites em nós. Deus põe limites em nós. Nós estamos vivendo um tempo de uma certa crise dentro da igreja. Quantas coisas, quantas desorientações a gente vê dentro da igreja, quantas dificuldades, que desunião, que sofrimento, que coisa. Gente, tudo isso faz parte da tribulação. O que você vive às vezes na sua comunidade, no seu grupo de oração, é tribulação, Deus querendo purificar você. O que você vive na sua família é tribulação, Deus querendo purificar você. É Deus querendo, visitando você. Aceite isso. Aceite isso. A palavra castigo, a gente perdeu a noção da palavra castigo. A gente perdeu a noção de que castigo é amor. Castigo é amor, gente. Um pai não castiga seu filho porque o odeia. Um pai castiga o seu filho porque o ama. Isso que está escrito na Bíblia, no Apocalipse, nos últimos capítulos, últimos discursos de Jesus nos Evangelhos, onde Deus fala de um castigo. Deus fala isso, não porque nos odeia, mas porque nos ama e quer nos salvar. Nossa Senhora, nossa mãe querida, nas aparições dela, não é uma aparição específica. Qualquer aparição, pega qualquer aparição dos últimos tempos, aquela que for da sua devoção, Fátima, Lourdes, Medjugorje, aquilo que você quiser, Akita, seja qual for a aparição, Nossa Senhora está sempre dizendo o seguinte: façam penitência, porque senão virá o castigo. É ou não é verdade? Ela diz: eu estou intercedendo e estou segurando a mão do meu filho para que não venha a punição e vocês tenham mais tempo de fazer penitência. As aparições dizem ou não dizem isso? Gente, pode ser que você não acredite em uma aparição ou aquela outra aparição, mas que você não acredite em nenhuma. Está entendendo? Todas dizem isso. Tem um autor em inglês chamado Chesterton, que ele diz assim: quando um elefante tem uma tromba, é um negócio engraçado. Quando dois elefantes têm uma tromba, oh, que coincidência! Mas quando todos os elefantes têm tromba, é um complô. Não pode ser outra coisa, entendeu? Se uma aparição de Nossa Senhora diz: façam penitência, porque senão virá o castigo, você diz: isso daí era coisa da cabeça do vidente, né? Que é meio medieval, meio, né?
Nossa Senhora falou de castigo lá em Fátima. Olha a visão de Fátima, o terceiro segredo que foi revelado. O anjo com a espada na mão dizendo penitência, penitência, penitência. E aí está lá o castigo, a cidade desolada, o Papa caminhando no meio de padres e bispos mortos, até que o Papa finalmente é atingido por flechas e morre ao pé de uma cruz. Não é essa a visão que foi revelada no terceiro segredo de Fátima? Muito bem. Aí você diz, não, isso é bobagem lá da cabeça da Lúcia, eu não acredito nisso não. É a Lúcia que tinha uma teologia meio defasada. Mas aí Nossa Senhora vai e diz a mesma coisa em Medjugorje, diz a mesma coisa em Garabandal, diz a mesma coisa em Akita, diz a mesma coisa em La Salette, diz a mesma coisa em todas as suas aparições. Gente, será possível que todos os videntes fizeram um complô, ou é Nossa Senhora que está falando isso mesmo? Você está entendendo? E ela está dizendo o seguinte, que não precisa ter castigo. Como toda mãe bondosa, ela está dizendo para os filhos, criançada, não precisa ir pelo caminho do castigo. Você está entendendo? O castigo é sempre condicional. O castigo é o seguinte, se não tiver penitência, se não tiver conversão, se não tiver mudança de vida, vai vir um castigo. Se. Este se depende de nós, depende de mim, depende de você. Vamos tomar vergonha na cara e fazer penitência, ou nós vamos esperar o castigo cair na nossa cabeça?